né, nesses critérios de seleção e na lista, né, de espécies que eu trouxe no meu mestrado, do que trazer aí as técnicas que eu acho que vocês estão vendo ao longo, né, dos encontros. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, eu estou achando o máximo. Fazia tempo que eu não fazia uma apresentação sobre a pesquisa de mestrado. A gente, deixa eu só aqui. Pronto. Está aparecendo a tela ampliada para vocês? Tudo certinho aqui. Então, esse foi o título, né, da minha pesquisa de mestrado, com orientação do professor, né, e doutor Paulo Pellegrino. E essa pesquisa, ela surge de uma pesquisa que eu fiz anteriormente, né, num curso de pós-graduação em Química Ambiental. E nesse curso, ele tinha um foco, né, para a questão das áreas contaminadas, técnicas de remediação e mitigação, e foi lá que eu conheci a fitorremediação e foi o tema da minha pesquisa, do meu TCC, né, da minha monografia da pós em Química Ambiental. Então, né, para contextualizar o que é a fitorremediação, aqui tem o título, né, dessa monografia. Então, eu estudei essa tecnologia de, né, remediação de áreas contaminadas para locais onde você tinha contaminação do solo por hidrocarbonetos de petróleo. Meu orientador foi o Fábio Moreno, também é uma referência aí em fitorremediação. E a fitorremediação, ela é uma tecnologia que vem sendo estudada, né, e aplicada desde a década de 70 em vários contextos. E, basicamente, né, você usar a vegetação e as interações dessa vegetação com a microbiota do meio, né, para degradar poluentes, imobilizar poluentes ou retirar esses poluentes do meio. Isso se dá por meio de processos metabólicos, né, naturais das plantas e dos micro-organismos que estão no solo ou associados à área de raízes da vegetação. E é uma tecnologia que tem prós e contras, porque tudo vai depender do contexto de aplicação, né, e do tipo de contaminante. Então, nessa pesquisa, eu investiguei, fiz um levantamento bibliográfico para entender o estado da arte da fitorremediação e também um levantamento a respeito das áreas contaminadas de São Paulo. E a fitorremediação, apesar dela vem sendo bastante estudada, a gente tem poucos exemplos de aplicação documentadas, né, aqui no contexto brasileiro, é muito mais referências fora do Brasil. E existem duas vias de ação metabólica, né, da vegetação no meio contaminado. Então, existem vias de ação direta sobre os poluentes, e aí eu fui investigando cada uma dessas vias. Então, a risofiltração é um mecanismo onde você tem, né, a absorção de metalóides, metais, nutrientes e radionuclídeos na zona de raízes, no biofilme. Então, não tem uma participação de micro-organismos. A fitoextração é quando a vegetação pega esses poluentes inorgânicos, né, metais, metalóides, e acumula em seus tecidos, e isso é extraído do meio através da poda e destinação dessa biomassa com esses poluentes incorporados. A fitovolatilização é quando a vegetação absorve, né, esse poluente diluído ou presente no solo. Então, ela também é uma via de ação tanto para poluentes orgânicos quanto para inorgânicos. E essa volatilização ela pode se dar tanto pelas raízes quanto pelas folhas. E a fitodegradação também é uma via de ação direta. Então, é quando a planta consegue quebrar, né, degradar poluentes orgânicos, né, e nutrientes. Então, essas seriam as vias de ação direta.
E como vias de ação indireta, a gente tem o controle fitohidráulico, que é quando você usa a vegetação como uma barreira de locomoção de plumas de contaminação que estão no subsolo, né? É uma técnica usada em áreas onde você tem risco, né, dessa contaminação caminhar pelo subsolo, e se usam árvores com raízes bastante profundas. Outras vias indiretas seria a fitoestabilização, que é quando a vegetação ela libera, né, substâncias pelas suas raízes, e os poluentes ficam imóveis, né, ficam bioindisponíveis, eles não conseguem migrar na cadeia trófica ou nem no meio. E a risodegradação é quando os micro-organismos, né, associados aí à zona de raízes, conhecida como rizosfera, degradam os poluentes orgânicos, né, presentes nesse meio. Então, nesse aspecto, né, nessa pesquisa, através desse levantamento bibliográfico, eu aferi que a risodegradação é a via principal para solos contaminados com hidrocarbonetos de petróleo, que era o foco da minha pesquisa, em razão do elevado número de áreas contaminadas no município de São Paulo por atividades de postos de combustíveis, né? E essa tecnologia, né, do uso da vegetação para degradação de componentes orgânicos já era bastante empregada, né? Eu terminei essa monografia em 2012 e eu descobri que 80%, né, da aplicação de técnicas de remediação em solos contaminados com hidrocarbonetos nos Estados Unidos já estavam sendo feitas por fitorremediação. E por razões de ser mais barata, né, essa tecnologia, em comparação com as tecnologias de engenharia para remediação, e por ser menos invasiva. Então, quando você utiliza a fitorremediação para o tratamento de uma área contaminada com esses compostos, né, você melhora, depois de um determinado tempo, você melhora as qualidades desse solo, o oposto do que acontece quando você aplica uma técnica de engenharia convencional, que esse solo acaba perdendo suas propriedades, enfim. E nesse aspecto também, né, o que essa pesquisa mostrou? Que, apesar de ser vantajosa economicamente, esteticamente, ecologicamente, existiam alguns obstáculos, como o tempo, né? Então, a fitorremediação, ela demora mais tempo para tratar esses meios contaminados em comparação com as outras tecnologias, e você depende aí de estudos, né, para entender qual que é a melhor espécie e acompanhar aí esse processo. Então, estudando isso, né, eu comecei a despertar uma curiosidade de como, então, usar a fitorremediação para fins paisagísticos também, né? Então, você conseguir tratar áreas contaminadas com essa tecnologia e agregar a essas áreas contaminadas outros usos. E fui buscar, então, a FAO, e acabei conhecendo o Paulo Pellegrino, a infraestrutura verde, e fui entender, né, o papel da vegetação por essa ótica, né, do tratamento de contaminação na infraestrutura verde. E aí só, né, contextualizando, também acredito que aqui no grupo todo mundo já tenha bastante proximidade, né, com a ideia da infraestrutura verde, mas é um método, né, eu entendo a infraestrutura verde como um método de planejamento, projeto da paisagem, que trabalha, né, com a ideia de construção de redes, né, de serviços ambientais de diversas escalas, né? Então, a infraestrutura verde, ela entende a paisagem em várias dimensões. Então, ela trabalha com polos que seriam áreas naturais, áreas de preservação ambiental, reservas ecológicas, enfim, remanescentes, né, de habitats e ecossistemas importantes que vão servir aí
para ancorar processos, serviços ecossistêmicos, né, de maior dimensão, como a produção de água, preservação de biodiversidade, e esses polos eles se conectam, né, a outros espaços dessa rede por meio de conexões que podem ser verdes, azuis ou só verdes. Os rios são entendidos, né, como conexões nessa ideia, mas os corredores ecológicos e corredores verdes também podem ser entendidos como conexões. E você tem na infraestrutura verde os fragmentos, e aí eles são diversos, né? Tanto em questão de uso quanto de escala, né? Então, um telhado verde pode ser um fragmento, uma praça pode ser um fragmento, um parque urbano pode ser um fragmento. E como a infraestrutura verde ela trabalha, né, com tentar recriar, né, devolver processos ecológicos que foram perdidos, né, na paisagem, ela trabalha com a vegetação, né, mas nem sempre só com a vegetação. A gente entende outras técnicas também como parte dessa rede de infraestrutura verde, por exemplo, um sistema de captação de água de chuva por cisterna, um pavimento drenante, então técnicas que não são necessariamente verdes. Mas a presença da vegetação, né, ela é marcante nessa ideia da infraestrutura verde, e a água é um elemento muito importante quando você trabalha com essa rede de espaços multifuncionais que tem como objetivo, né, devolver aí os processos ecológicos e criar resiliência e outros benefícios. E aí eu fui tentar entender como que a vegetação participa, né, nessas soluções de infraestrutura verde, na mitigação e melhora da qualidade das águas, a partir do entendimento da fitorremediação. E aqui mostrando, né, o papel da água nessa ideia de conectividade e funcionalidade, né, numa escala do lote, aqui mostrando numa escala maior aí, de uma rua. Então, o que ficou assim muito evidente é que a gente precisa criar uma conexão, né, devolver essa conexão da vegetação com a água da chuva, né, e com as águas superficiais e o solo, né? Então a gente precisa criar espaços onde a vegetação nativa, o solo e a água se reconectem, e a partir disso a gente começa a colher vários benefícios que vão além aí da possibilidade de tratamento da poluição por fitorremediação. Então, nesse aspecto, né, com relação à poluição, e a infraestrutura verde ela vai trabalhar com o manejo das águas no local onde a chuva acontece. Até no começo, né, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, esse termo soluções baseadas na natureza ainda não estava assim tão evidente. Eu pesquisava muito mais sobre melhores práticas de manejo das águas ou desenvolvimento de baixo impacto. Então, a infraestrutura verde ela trabalha, né, com esse manejo das águas na fonte, ou seja, no local onde ocorre a chuva, né, o que na natureza aconteceria, né, naquele local específico, o que aconteceria com essa água antes dessa alteração. E dentro, né, da bacia hidrográfica são vários processos que acontecem, né, quando ocorre a precipitação. Então, a água ela pode escoar, ela pode ficar retida numa área mais plana, depois infiltrar no solo. E quando tem a presença da vegetação, essa água ela pode ser absorvida e transpirada, e os poluentes podem ser, né, alvos aí de processos metabólicos das plantas, e você ter a mitigação desses poluentes. Então, aqui está mostrando, né, uma situação onde a gente faz o manejo da água com uma infraestrutura cinza. Então, essa água que escoa sobre a bacia, ela arrasta uma série de poluentes, tanto os poluentes que estão na atmosfera, quanto os poluentes que estão depositados na superfície.
e esses poluentes, né, entram nessa rede de drenagem, que é composta por canais e tubulações, e leva esses poluentes, né? Esses poluentes eles vão chegar aí até o destino final dessa drenagem, que é um rio, né? E, consequentemente, depois esse rio vai se conectar com outros sistemas hídricos. Então, essa poluição, né, trazida pelo escoamento é conhecida como poluição difusa. E quando você trabalha com o manejo das águas, né, com soluções de infraestrutura verde, como os jardins de chuva, as biovaletas, as bacias vegetadas, wetlands, você faz com que essa água, né, entre em contato de novo com a vegetação e com o solo. E os poluentes, eles vão ficar, parte desses poluentes, né, vai ficar retido aí nesse meio, né, das raízes e do solo. E nisso vão acontecer processos metabólicos das plantas. E aí eu fui entendendo assim que faz parte, né? Isso é natural, a fitorremediação, mas existem plantas que têm mais capacidade de suportar, né, determinados poluentes do que outras. E eu fui tentar fazer esse link, quais seriam essas plantas, né, para infraestrutura verde, para jardins de chuva, biovaletas, enfim. Aqui tem uma tabela, né, dos principais poluentes nessa poluição difusa das águas pluviais. E aí, nesse entendimento, né, dessa papel da vegetação nas tipologias de infraestrutura verde, é importante a gente, né, compreender que tudo está conectado. Então, eu não estou tratando a fitorremediação como uma aplicação isolada para a remediação de uma área contaminada. Eu estou olhando a fitorremediação num outro contexto, onde eu não consigo isolar os processos ecológicos. Então, eu vou pensar, né, nessa escolha da vegetação, olhando para todas as conexões que vão acontecer naquela paisagem. E então, nunca vai ser só a planta que vai fazer esse trabalho, né? Sempre a planta com os micro-organismos. E aqui mostrando, né, esse entendimento, né, de funções ecossistêmicas dessas tipologias de infraestrutura. Então, você tem, né, supostamente, vamos olhar para isso como um jardim de chuva, num estágio inicial. Ao longo do tempo, ele vai agregando cada vez mais biodiversidade e outros processos, né, outras ecologias, outros processos ecológicos vão ser acrescidos até que ele atinja ali um estágio maduro, né, onde esses processos se autossustentam e a gente tem redução de manutenção. Quando eu trabalho com a fitorremediação, né, no meu estudo, o que eu entendi? Que a fitorremediação aplicada para áreas contaminadas, para o tratamento de efluentes, por exemplo, né, que é uma das aplicações mais conhecidas da fitorremediação, são os wetlands para tratamento de esgoto. Eu estou trabalhando com um contexto diferente da fitorremediação na drenagem urbana ou na recuperação de rios e córregos urbanos. Então, são ambientes diferentes. E aí, nesse aspecto, eu fui, né, estudando essas tipologias, algumas delas, né, existem muitas outras tipologias de infraestrutura verde, e entendendo quais eram as vias de fitorremediação que aconteciam nelas, né? Então, estudei os alagados, né, de fluxo subsuperficial, os alagados flutuantes, os alagados superficiais, né, que mimetizam as zonas úmidas naturais. Estudei os jardins de chuva e as biovaletas. E também uma outra tipologia, né, que às vezes não é trazida dentro dessa ideia de manejo das águas,
mas que quando a gente pensa no lançamento, né, dessas drenagens nos corpos hídricos, poderia ser melhor aproveitados, amortecedores ripários, que também fui entendendo que nada mais é, né, do que a requalificação de uma mata ciliar, de uma mata de galeria, enfim, a requalificação daquela margem, né, de um corpo hídrico que foi alterada. E a partir disso, né, eu fui então buscar quais seriam os critérios para escolher vegetação para essas tipologias. E ao longo desse processo, eu entendi que para eu descobrir esses critérios, eu tinha que ter uma área de aplicação, né? Se eu estou falando de uma técnica que quer devolver processos ecológicos que foram perdidos numa paisagem alterada, melhorar a qualidade das águas, atuar em favor da biodiversidade e das atividades humanas, eu teria que ter uma área de estudo para eu chegar até essa vegetação adequada. E aí eu trabalhei, né, na bacia do Córrego Água Podre, porque foi objeto de estudo na disciplina do Paulo Pellegrino, que a Cris comentou que ouviu minha apresentação lá. Então, eu tinha desenvolvido, né, em grupo com a Carme e também com outro colega, com o Marcelo, um trabalho sobre o Córrego Água Podre, e a gente fez um projeto juntos de infraestrutura verde para essa bacia. Então, me aproveitei desse estudo para chegar aí nos resultados da minha dissertação. E aí, como eu venho assim, na graduação eu tive um foco de pesquisa para a biodiversidade de áreas costeiras, né? Então eu estudei muito a questão de avaliação de impacto ambiental. E na avaliação de impacto ambiental a gente estuda todo o meio, né? Oi, pessoal. Positivos. Travou? Travou um pouquinho. Aonde parou? Sobre o início da avaliação de impacto ambiental. Tá, se tiver confuso, vocês me falem, tá? Eu tô tentando não me estender. Mas às vezes a gente já está tão habituado com o tema que a gente não sabe se a gente está falando de uma maneira palatável. Mas, basicamente, eu relembrei, né, o AIA, o que a gente chama Avaliação de Impacto Ambiental, como um caminho, né, para eu chegar nessa escolha de vegetação. E aí depois fui entendendo, né, com o passar do tempo também, conhecendo cada vez mais referências da arquitetura paisagística, que essa visão, né, de você entender todos os aspectos dessa paisagem antes de planejar ou intervir nela, ela se aplica em outros campos de saberes, né? Não só ali na parte de estudos de impacto ambiental. Então, eu entendi que eu precisava saber o passado daquele lugar, né? Entender qual era aquele bioma, os ecossistemas que estavam ali, né? Qual que eram as características daquele ambiente antes dele ser degradado ou, né, ocupado, alterado, entender o meu cenário presente, né, e quais são os impactos, né, que esse projeto de infraestrutura verde, enfim, pretende para aquele local, né, e na escala de tempo também, né, os impactos que a gente pode pensar a longo prazo. Então, a partir disso, né, eu compreendi que para a gente trabalhar com a infraestrutura verde é muito importante que a gente faça um diagnóstico ambiental, né, e a partir desse diagnóstico ambiental a gente consegue entender critérios gerais para a seleção de espécies, né? Então, espécies que vão se adequar às características daquele determinado local. E aí, um segundo aspecto seria entender os critérios para cada uma daquelas tipologias que eu listei antes. Então, aqui está a área de estudo, né, do meu
da minha dissertação. O córrego da Água Podre fica no Butantã, no Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo, é um dos afluentes do córrego Jaguaré, né, que depois deságua no Rio Pinheiros. E a gente mapeou esse córrego, foi a campo, enfim, foi uma pesquisa bem legal que eu fiz com a Carmen e com o Marcelo, e a gente chegou, né, aí a aplicação de algumas soluções da bacia, e na dissertação eu trabalhei com esse trecho aqui, onde a gente propôs a implantação de um parque linear. Então, nesse trabalho, né, a gente elencou como soluções interessantes os alagados construídos, os amortecedores ripários, os jardins de chuva, as biovaletas, os alagados flutuantes, e aí a gente pensou numa tipologia de alagado nas paredes, né, do canal, que pudessem colaborar aí com o tratamento das águas a partir da subida, né, desse córrego de tempos em tempos. E aí, né, primeiro estudando esse local, eu descobri critérios gerais sobre o bioma Mata Atlântica, uma vegetação que estaria ali, né, na margem desse córrego, e a vegetação que poderia, então, estar nas tipologias escolhidas. E aí, vários critérios, né, da vegetação para jardim de chuva, biovaleta, wetlands, eu fui fazendo por levantamento bibliográfico, né? Então, todos os manuais que eu estudei na época e artigos onde essas tecnologias foram aplicadas. E aí, né, com relação a esses critérios, assim, acho que um critério que é compartilhado em todas as tipologias é o privilegiar a vegetação nativa, né, do local. Então, isso vai aparecer em todas, né? Com relação ao extrato vegetativo, se é uma herbácea, uma arbustiva, uma arbórea, sempre vai depender do espaço que você tem disponível, né, para plantar a vegetação. E com relação aos amortecedores ripários, né, eu entendi que tinham 3 situações diferentes de vegetação. Então, uma vegetação que está sempre adaptada, né, aos solos permanentemente úmidos, espécies que vão estar adaptadas a solos que são sazonalmente úmidos, né, e espécies que vão estar adaptadas a condições onde você tem a presença da umidade, mas não em excesso, né? Então, lá no meu trabalho tem uma lista de várias espécies arbóreas que vem de um material que está disponível também, não sei se vocês têm, mas é um caderno de mata ciliar, né, onde tem algumas técnicas que foram estudadas de bioengenharia para recuperação de mata ciliar. E aí, com relação aos critérios para alagados construídos, né, não, esses critérios, na época, quando eu estudei, eles estavam muito associados à fitorremediação numa situação controle, né? Então, um tratamento de efluente ou quando você está aplicando para a remediação de um espaço, né, uma área contaminada em si, não necessariamente, né, dentro desse contexto paisagístico de parque linear, que foi o que eu trabalhei na pesquisa. Mas, de forma geral, né, a vegetação para alagados ela vai ser sempre aquela vegetação que tem resistência à carga poluidora, porque nessa aplicação para tratamento de efluentes e áreas contaminadas, a vegetação está constantemente em contato com esse meio contaminado, né? Ela é plantada num meio muito contaminado. Com relação a essa aplicação mais paisagística, essa carga é difusa, né? E ela é menor do que nessas situações de tratamento de efluentes e de áreas contaminadas. Mas se fala, né, sobre a vegetação que tem rizomas, porque essa vegetação vai atrair muito mais micro-organismos para a sua área de raízes, e ela vai privilegiar os processos, né, de ação indireta, a rizodegradação, ou seja, vai reduzir a possibilidade de transferência dos poluentes para os tecidos aéreos da vegetação e também a volatilização desses poluentes.
não necessariamente, né, se usam só plantas macrófitas, tem bastante estudo que mostra a utilização de plantas terrestres, que tem boa capacidade de hidroponia. E aí, dependendo do contaminante, né, se você quer remover poluentes, nitrogênio e fósforo, plantas que produzem bastante biomassa, ou seja, plantas que crescem rapidamente, vão ser as que têm mais facilidade de remoção. E, nesse caso, você trabalhar com plantas flutuantes pode ser uma vantagem, porque elas são fáceis de ser manejadas, mas, dependendo do contexto, pode ser uma desvantagem, porque elas podem proliferar, né, com bastante sucesso. E as plantas emergentes, né, ou seja, aquelas que ficam enraizadas, parte do corpo dentro da água e parte para fora, elas são as mais usadas. E aí, para jardins de chuva e biovaletas, né, mais uma vez, né, reafirmando essa questão das plantas nativas, lembrando que não é só a vegetação que vai fazer o tratamento, né, tem a participação dos micro-organismos. Então, existe uma relação entre a vegetação nativa e os micro-organismos do solo. As plantas rizomatosas, de novo, né, elas também têm uma capacidade de abrir mais espaço no solo, então vão colaborar para a infiltração da água. E espécies que vão ter capacidade de suportar esse volume de chuva, ou seja, espécies que vão ficar bem, né, se aquele ambiente estiver alagado por algumas horas, né? Então, o jardim de chuva ele é uma tipologia, as biovaletas, enfim, que a infiltração da água ela tem que acontecer por completo, sem passar 48 horas. Então, a vegetação ela vai ter que ser uma vegetação rústica, que aguenta tanto esse alagamento quanto períodos de seca, porque a ideia é que esse jardim seja autossustentável. E aí, trabalhar com plantas, né, que têm taxas altas de evapotranspiração vai ajudar a tirar essa água do sistema, devolver água para a atmosfera. Você pode trabalhar olhando, né, especificamente para os poluentes, e aí isso é uma questão importante de fazer quando você vai aplicar um projeto de infraestrutura verde, você analisar a água do escoamento, né, e fazer uma malha amostral em algumas situações, entender quais são os poluentes que mais contribuem naquela bacia, e aí você pode olhar para a vegetação com esses critérios, né, de processos, né, de fitorremediação. E aí, nessa pesquisa, eu cheguei, né, a um resultado, a maioria das espécies nativas, mas também trabalhei aí com os resultados do Newton, que foi orientando do Paulo e aplicou um jardim de chuva lá no FCTH, né, na USP, e o conjunto de plantas que ele trabalhou foi positivo na retenção, né, daqueles poluentes no meio. E tem toda a lista lá na minha dissertação, está disponível. E aí, com relação a todo esse processo, eu não sei se já passou meia hora, acho que já passou meia hora, mas o que eu tenho bem entendendo cada vez mais, né? Deixei essa foto aí de umas plantas que nascem espontaneamente no caminho dos escoamentos, né, aqui em São Paulo. Então, as pessoas elas estão o tempo todo querendo essa resposta, né? Qual planta que eu uso, qual planta que eu uso? Como na fitorremediação eu não estou trabalhando no tratamento de uma área contaminada ou no tratamento de um efluente específico, a proposta, né, na infraestrutura verde da fitorremediação é mitigar essa poluição difusa que vai chegar ali no corpo hídrico, é uma situação diferente de um tratamento de área contaminada. E como a gente não tem, né, vários projetos pilotos e que fazem esse acompanhamento do destino dos poluentes nas plantas, enfim, a gente tem poucas experiências, né? E cada vez mais o que eu estou entendendo das SBNs e da infraestrutura verde é que sempre o contexto vai importar. Então, se a gente está trabalhando com soluções que se baseiam nos próprios processos da natureza, a gente tem que compreender quais são os processos ecológicos de cada lugar que eu estou trabalhando. Então, eu não consigo usar
a lista de vegetação que eu pensei em São Paulo, no Maranhão. Pode ser que tenha algumas espécies que são de ocorrência no Brasil inteiro e que são adequadas para situações em contextos diferentes. Mas eu sempre vou ter que passar por esse processo de estudar o meu local. O segundo desafio que eu vejo, né, para essa escolha de uma vegetação, olhando para o tratamento da poluição, é a falta de pesquisas de acompanhamento dessas soluções que estão sendo implantadas. Então, você fazer um jardim de chuva e colocar junto com esse projeto piloto, né, uma análise de solo depois de um determinado tempo, ou seja, você avaliar esse solo, né, esse substrato onde a vegetação está, e ver qual é a poluição que entrou, né? E se saiu sem aquela poluição, o que aconteceu com esses elementos, né? Com esses contaminantes? Eles ficaram no solo, eles foram degradados, a biomassa da vegetação incorporou isso, né? Então, um grande desafio é entender quais são essas cargas poluidoras, né? Existe muita dúvida sobre o risco de usar a fitorremediação, né, nessa ideia de manejo das águas, mas, assim, os elementos que apresentariam um risco de transferência, né, na cadeia trófica ou para as pessoas são os metais pesados nesse aspecto, e as pesquisas, né, são poucas pesquisas sobre poluição difusa com análise, mas eles aparecem em pouca quantidade, né, como elementos traços. Então, é diferente de eu aplicar a fitorremediação para tratar uma área contaminada com metais pesados, onde aí sim eu vou ter que pensar num destino dessa biomassa podada, porque aí eu vou ter risco de outras contaminações. E o aspecto da gente entender também, de observar a vegetação que já brota nesses lugares, né? Então, a gente tem poucas pesquisas, né, sobre essa vegetação ruderal que nasce espontaneamente, né, no ambiente urbano, e também existe uma prática de retirar essa vegetação, né, como indesejada. Então, eu acho que a gente trabalhar com a infraestrutura verde, a gente trabalhar com as características de cada local, né, entender a situação, buscar uma escolha de vegetação que seja mais adaptada possível àquela situação e que exija o menos de manutenção possível, né, que possa vicejar sozinha. Então, muitas vezes, em alguns estudos de caso que eu fiz, né, o que se faz muito é você ter uma escolha inicial de espécies de planta e considerar as espécies que vão surgir, né, naturalmente naquele espaço ao longo do tempo. Então, uma situação onde você não controla, né, o que vai acontecer ali, mas que você direciona esse retorno, né, de uma vegetação que seja adequada àquela situação. Eu acho que trabalhar com espécies exóticas, né, o menos possível é o mais interessante. A gente sempre que possível privilegiar as espécies nativas e justamente para permitir, né, essa própria resiliência aí da natureza. Eu não sei se tem alguma coisa que vocês esperavam ouvir, que eu não falei, assim, o que eu gostaria de trazer hoje era isso mesmo, mais uma conversa, não algo muito focado em técnica. E com relação à lista de plantas, né, que está lá na minha dissertação, e também por isso eu não quis trazer aqui uma lista, enfim, ficar falando cada espécie ou quantas espécies, mas o que eu tinha para trazer para vocês era essa conversa, assim, eu queria mais aproveitar o diálogo. Vai ter muito boa tudo isso que você trouxe para a gente. Muito obrigada. Eu adorei. Você